Vou passar um batonzinho aqui. Vamos lá. Ai, gravando, beleza. Então, amores, sejam muito bem-vindos oficialmente a mais uma live aqui no TikTok Brasil. Que alegria! Mais um tempo de partilha aqui com vocês. Aqui nós temos, diariamente as lives devocionais. Por quê que tem esse nome, né? Porque eu sempre trago algum versículo bíblico para compartilhar com vocês, e aí, com base e inspirada por este versículo, eu trago algum ponto de reflexão. Como eu disse, né? Assim, é só uma partilha do meu coração. Eu não vou explicar o versículo bíblico que eu trouxe, que eu escolhi trazer para a live, mas após a minha leitura deste versículo, eu me senti inspirada, eu tive algumas reflexões e me senti inspirada a realmente compartilhar e estender a vocês, tá bom? Então aqui é uma live devocional porque realmente é um tempo dedicado ao fortalecimento da nossa fé, a lembrança do quanto Jesus é presente, do quanto Ele nos transforma, da mão misericordiosa e maravilhosa dele sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Então aqui eu falo um pouquinho de tudo que Jesus tem feito na minha vida e eu espero que isso inspire você para que você também tenha o seu tempo de devocional, ou seja, para que você também busque ter um tempo de qualidade com Deus, lendo a palavra dele, e espero que você possa, dar este passo em direção a uma vida com mais intimidade a Jesus, que a nossa relação com ele não seja uma relação fria, morna, que a gente não vá só à igreja, mas que a gente possa realmente ir à igreja e também cultivar esta relação de profundidade, de intimidade no nosso secreto, no nosso quarto, com a leitura da palavra de Deus, com a reflexão e meditação daquilo que a gente leu, porque é dessa forma que nós vamos compreendendo mais daquilo que está no coração de Jesus e vamos, nos parecendo. Em nome dele, em nome de Jesus, eu creio que nós vamos a cada dia nos transformando para que a gente possa ficar realmente cada dia mais parecidos com ele, para que cada vez mais o caráter dele seja também um reflexo daquilo que a gente vive, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente, da forma como nós reagimos, nos comportamos. Ai, Dani, chegou! Estávamos te esperando, Dani, que bom que você está aqui. Nossa, essa live deve chegar em outras plataformas. Que Deus te abençoe. Amém, Marco! Vamos torcer para isso, gente. Engajem bastante aqui na live para que a gente possa crescer também e estar em outras plataformas. Essa live está sendo gravada, então, se Deus quiser, a gente vai conseguir depois disponibilizar no aplicativo vizinho que começa com Y. Mas, por enquanto, é só lá, né? Mas eu creio que eu sinto totalmente, gente, que temos muito potencial para estarmos em mais lugares e para que realmente mais e mais pessoas possam ser, tocadas por esta palavra de encorajamento, de inspiração também, porque, como eu disse, meu propósito aqui não é explicar nada, mas meu propósito é partilhar aquilo que Jesus tem feito na minha vida e no meu coração. E eu desejo realmente que, através dessa minha partilha, vocês queiram ter um tempo de leitura da palavra de Deus, de devocional, enfim, que vocês busquem dar start nessa caminhada de profundidade realmente a relação com Jesus. Tá bom, amores? Então, o tema de hoje é além de nós mesmos, ou além de mim, além de nós mesmos. Eu não lembro exatamente como está aqui escrito, que eu sempre tenho que colocar, gente, uma palavrinha bem curta para caber aqui no nome, sabe, no título do TikTok. Então eu acho que coloquei além de mim o tema, além de mim mesma, acho que esse é o tema. Não reparem que eu tô um pouquinho resfriada, gente, então eu vou fazendo umas pausas pra respirar e pra tomar um pouquinho de água, tá?
Então, como que nasce, né? A cada live que eu faço, como eu disse, eu trago algum versículo bíblico que eu vou conversar aqui com vocês. E aí, com base na minha leitura deste versículo, eu tiro uma palavrinha, eu fico, né, nessa meditação, nessa autoanálise, autorreflexões. E aí eu tiro uma palavrinha para ser o tema da nossa live, ou seja, para dar um norte para esse nosso papo. E hoje me senti inspirada, gente, a falar para vocês sobre nós irmos além de nós mesmos, nós irmos além da nossa autoimagem, do nosso autoconceito. Então, assim, eu quero conversar sobre isso com vocês hoje. E eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas todos nós temos uma autoimagem, ou seja, aquilo que eu penso de mim. Eu, Stephanie, me vejo de uma forma diferente de como vocês me veem. Cada pessoa se vê de uma forma diferente de como os outros nos enxergam. Então, existe uma Stephanie na cabeça de mim mesma, na minha cabeça, na cabeça de Stephanie, existe a Stephanie da minha cabeça. E existe uma Stephanie na cabeça da Dani, na cabeça do Felipe, na cabeça do Douglas, na cabeça do Francisco, na cabeça da Isa, na cabeça da Joy. Quem tá entrando aqui, eu tô falando os nomes. E isso, amores, muda tudo. Isso muda a nossa vida quando a gente passa a entender isso. Que existe uma Stephanie, que é a Stephanie da minha cabeça, a forma como eu me vejo, como eu costumo me definir, e a Stephanie que as pessoas veem, que as pessoas percebem. Olha só, a Raquel já escreveu aqui: sou vista como besta, nunca entendi, ainda bem que Deus conhece o nosso coração. Raquel, fica aqui nessa live que até o final da live você vai ter, com certeza você vai ter muitos insights, no mínimo, tá? Kleber Rodrigues, obrigada pelos presentes, pelas rosas aqui. Que Deus te abençoe, querido. Obrigada pela sua generosidade e apoio aqui com o meu trabalho, viu? Então, amores, primeiro ponto, nós temos esta autoimagem, né? Que é a forma como nós nos vemos, como nós nos enxergamos, como nós nos percebemos. E esta autoimagem, ela é formada com base em coisas que a gente já viu, já ouviu, já experimentou. Ao longo da nossa vida, nós já testemunhamos muitas coisas. Algumas coisas nós nos lembramos de forma consciente, mas tem até mesmo aquelas coisas que estão gravadas dentro de nós e que nós não lembramos, porque são coisas que estão no nosso inconsciente. Talvez coisas que a gente tenha ouvido quando a gente ainda estava no ventre da nossa mãe. E aí tem também, né, a questão de... hoje eu vou falar sobre a nossa autoimagem, mas tem também a imagem que as pessoas acabam, os rótulos que as pessoas colocam em nós. Mas tem uma coisa que eu quero falar aqui que pode ser um pouco polêmica, mas normalmente a forma como nós somos vistos diz bastante de como a gente se vê. Então, por exemplo, uma querida aqui, né, falou que ela muitas vezes é tida como besta, como, né, eu já fui tida como boba, como ingênua. E aí eu fui percebendo, gente, com o tempo, com maturidade, também com analista, né, com psicólogo, terapia, enfim, eu pude ver que realmente existia uma parte minha que eu me via meio assim, meio ingênua. Eu via até mesmo de uma forma muito inconsciente, gente, eu via ganhos nisso. Eu via ganhos nesta... Sabe aquela coisa assim? Ah, deixa as pessoas acharem que eu sou boba, porque enquanto eles estão... Como que é? Tem até um ditado que diz meio que isso, assim. Enquanto eles... Ai, não vou lembrar agora, gente, mas assim... Eu percebia... Eu comecei a ver, na verdade, comecei a perceber que, de alguma maneira... eu via ganhos naquilo. Só que os meus ganhos, muitas vezes, eles eram inconscientes. E aí, a gente sempre tem os dois lados da moeda. Então, da mesma forma que às vezes parecia que era bom aquela, né, ser vista daquela maneira, de uma forma até mais
sabe assim, eu não vou ameaçar ninguém. É bom que as pessoas tenham essa auto-percepção, essa percepção minha. De que, Esther é mais ingênua, ela não vai ligar. Porque isso não me colocava muito em conflito com as pessoas. Tipo assim, eu não apresentava ameaça. Só que tudo tem os dois lados da moeda. Então, da mesma forma que isso me parecia um pouco bom, eu também experimentava o lado ruim disso, aonde muitas vezes as pessoas já me fizeram de boba, porque a ingenuidade está muito relacionada a alguém, né, que é bobo, que é, né, que é facilmente enganada. Então, amores, eu percebi isso e eu falei, opa, eu quero sair deste lugar de fragilidade, eu quero mudar isso. E foi quando eu comecei, né, a trabalhar meus pensamentos, Primeiro a gente precisa, gente, de uma autoanálise para a gente fazer esta verificação, para a gente ter a consciência de como a gente se vê. Só que você pode falar assim, Esther, eu me vejo uma pessoa super do bem, super honesta, super trabalhadora, super bonita, super bem com a vida, leve, uma pessoa flexível. Tá, você só tá falando os pontos positivos, mas cadê a sua autoanálise verdadeira? Porque, gente, tudo nessa vida sempre vai ter os dois lados da moeda. Vão ter os lados positivos e os lados negativos. E é muito importante que a gente tenha consciência, que a gente saiba dos nossos pontos fracos, do nosso lado sombrio, daquilo que a gente precisa abandonar, daquilo que a gente precisa reconhecer que não é a verdade sobre nós, porque não corresponde ao que Deus pensa sobre nós. Então, antes de nós lidarmos com o problema e antes de nós encontrarmos uma solução para um problema, vocês entendem que nós precisamos reconhecer que existe um problema? Você primeiro precisa entender que existe uma coisa a ser solucionada e aí você começa a fazer o quê? Uma verificação, uma pesquisa, né? Você precisa de um olhar atento, minucioso para entender qual que é este problema, porque daí fica mais fácil de você encontrar. Agora, se você nem reconhece que existe um problema, fica difícil, porque você fica naquela zona de conforto, você fica no automático, você fica naquela postura assim, tá tudo certo, não preciso de nada, e aí você não progride, você não dá passos maiores. Ai, calor, gente. Ai. Então, amores, nunca seja tão gentil que você se esqueça de ser inteligente. Nunca seja tão inteligente que você se esqueça de ser gentil. Muito bom. Na verdade, a gentileza é algo tão profundo, gente. A gentileza daria tema, já foi até tema de aula, eu acho, minha, de curso de autoconhecimento, mas daria também para ser um tema de live aqui, porque gentileza é algo muito mais profundo do que parece. Talvez gentileza tenha bastante a ver com graça, com a graça de Deus. Então a graça, ela nunca é merecida. A graça de Deus a nós não é por merecimento nosso. Ela é fruto do amor incondicional de Deus por nós. E a gentileza é meio que isso também, sabe? Eu não sou gentil porque o outro merece que eu seja gentil. Eu sou gentil porque o Espírito Santo de Deus me revela que a gentileza é o meu lugar, que o amor é o lugar que eu pertenço, do qual eu pertenço. Porque Jesus era gentil, ele era amoroso, né? Cristo vivo em nós nos revela que o amor, ele é sempre bem-vindo. A gente nunca deve, né? A gente deve dar a outra face, a gente nunca deve retribuir com, né, da mesma forma que a gente não deve retribuir com ódio, com injustiça, com vingança, porque a justiça de Deus é diferente da nossa. Então a gentileza, eu acho que ela tem muito em comum com a graça, sabe? Que é muito esse lugar de entregar aquilo que não necessariamente o outro merece, esteja merecendo que eu entregue.
Mas enfim, gente, então eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da autoimagem nossa, do nosso autoconceito. E aí, né, falando, é claro que eu não vou me aprofundar muito aqui, tá, gente? Porque aqui é uma live, né, no TikTok, então, assim, que tem que ser uma coisa mais sucinta, tem que ser uma coisa mais rapidinha. Mas eu queria trazer para vocês essa questão de nós realmente olharmos e entendermos qual é a autoimagem que nós temos, qual é o nosso autoconceito, o que que eu penso, o que que eu acredito que eu mereço, o que que eu acredito que eu deixa eu ver, não só essa questão de merecimento, mas o que que eu acredito que é justo pra mim. Só que, gente, é pra fazer uma análise assim muito profunda, sabe? Você tem que olhar pra sua vida e entender o que que você tem recebido da vida. Quais são as vivências que você tem tido? Por quê? Olha aí um grande ponto que eu quero trazer aqui pra vocês. Porque eu posso falar assim, eu acho que eu mereço isso, isso e isso. Eu acho que eu mereço tal e tal coisa. Eu acho que eu sou assim, assim, assado. Só que quando eu olho para minha vida, os frutos, ou seja, as ocorrências da minha vida, a forma, né, como as coisas chegam até mim, a forma como as coisas acontecem na minha vida, não correspondem com aquilo que eu disse que eu acredito sobre mim, com aquilo que eu disse que eu acho que eu mereço. Então vamos supor, você fala assim, eu acho que eu sou uma pessoa super sociável, eu sou uma pessoa muito fácil de conviver, eu sou uma pessoa super divertida, eu sou uma pessoa que se dá bem com todo mundo, eu sou uma pessoa que eu vejo e reconheço que eu sou uma filha amada de Deus, eu sou uma filha abençoada do Senhor. Aí você fala isso de você. Mas quando você olha para sua vida, você é uma pessoa extremamente solitária. Você tá sempre as pessoas viram a cara para você. Aonde você trabalha, as pessoas brigam com você, você nunca consegue se relacionar bem com ninguém e você sempre fala que é o outro. Não, é porque aquele trabalho, as pessoas daquele lugar é que eram problemáticas. Não, mas é que a família do meu marido, a família dele é que é muito problemática. Que as pessoas são muito inflexíveis na família do meu marido. Sabe isso, gente? Eu tô conseguindo me fazer entender, será? A gente precisa entender se aquilo que nós estamos falando, que nós acreditamos de nós mesmos, se isso faz sentido quando a gente olha como um espectador para nossa vida. Quando eu vejo os frutos da minha vida, aquilo que eu disse que eu mereço, que eu acho que que eu acredito que eu mereço e que eu quero viver, eu estou vendo, está sendo revelado através da minha vida? Tá dando para entender, amores? Porque se não está, não adianta a gente terceirizar, não adianta a gente colocar a culpa, o problema é na família do meu marido, o problema tá no trabalho em que eu estou, o problema é o meu chefe, o problema eu não sei o que acontece, que as pessoas sempre brigam comigo, sempre eu saio errado da situação, mas eu sou uma pessoa super flexível. Não sei o que acontece, porque eu acabo brigando com todo mundo, não tenho nenhuma amizade, mas é porque as pessoas é que me entendem mal, porque eu me expresso super bem. Percebe que não é compatível? A gente precisa olhar para aquilo que você, para as circunstâncias, para aquilo que você está vivendo hoje. De acordo com o que você está vendo e vivendo, olha com profundidade para isso. O que será que você acredita de você mesma? O que será que está lá no íntimo do seu coração? Quem é a Stephanie no íntimo do meu coração? Por que, amores? Eu quero trazer isso bastante à tona, assim, quero que vocês guardem isso, que vocês levem isso com vocês, para que a gente possa fazer a seguinte oração: Senhor, eu quero ir além de mim mesma. Eu quero experimentar os teus planos para mim, Senhor. Eu não quero viver uma vida de acordo com aquilo que eu penso. Eu não quero viver uma vida
que é a vida que a Stephanie escolheria, que a Stephanie viveria. Eu quero viver uma vida vivendo e vendo a mão de Deus. Sabe, eu quero sonhar coisas e viver esses sonhos tendo a convicção de que somente Deus mesmo para fazer aquilo acontecer, porque aquilo não era cabível dentro de mim. Na minha concepção, no meu jeito Stephanie de pensar e de ser, aquilo não se tornaria real. Sabe assim, tipo, vamos supor, gente, eu tenho uma, olha só, né, vamos supor, eu tenho na minha família, vou dar só um exemplo, tá, gente? Vamos supor que na minha família eu tenha só exemplos de pessoas que casaram e separaram. Todo mundo que eu conheço casou e separou. Tô dando um exemplo, tá? Aí, o que seria, digamos assim, a referência que eu tenho é casal que se separa, casamentos frustrados, fracassados. Vamos supor, porque assim, não é que eles se separaram somente, separaram brigados, separaram com inimizade. Então, vamos supor que essa seja a referência que eu tive e que eu tenho no meu dia de hoje. Casamentos que não deram certo e que não acabaram bem. Ok, então já temos aqui um exemplo. Qual que seria, com base, né, lembrando que a forma como a gente se vê, os pensamentos, a linha de pensamento que fica estruturado em nós, sempre tem como base as nossas vivências, experiências, coisas que a gente ouviu na nossa infância. O nosso eu, gente, adulto, ele é uma consequência do nosso eu criança, das coisas que nós ouvimos, sentimos e recebemos quando crianças. Então, se eu tive referências de casamentos que não deram nada certo, de criança até a vida adulta, eu carrego isso dentro de mim. Esse é o familiar para mim, esse é o conhecido por mim. Então, qual que é o natural? Eu reproduzir este mesmo comportamento. Por quê? Porque esse é o familiar, esse é o conhecido. A Stephanie não conhece um casamento que seja super bem sucedido, no sentido de ser super feliz, um casal que ficou a vida inteira junto, que se dá super bem. Pra mim, isso, não sabe, você não tem referência. Você nunca viu isso, você nunca viveu isso. Você nunca teve uma mínima de referência. Então, assim, você não sabe que aquilo é possível. Então, se eu, porventura, tenho, aí vamos supor que eu já sou uma pessoa bem mais madura, né, que eu já tenho, assim, uns 60 e poucos anos. Vamos supor que a Stephanie aqui já tem uns 60 e poucos anos. E aí eu tenho um casamento super feliz, eu tenho um casamento onde eu até hoje me sinto apaixonada pelo meu marido e vice-versa. Foi um super parceiro de vida, foi um super pai, foi um super amigo também, além de namorado, marido, é um super pai, é um super namorado, é um super amigo. Olha só, eu quebrei um ciclo. Eu vivi coisas que eu não imaginava viver, porque eu não tinha referência, mas eu vivi por quê? Porque Deus estava comigo, porque Ele faz novas todas as coisas, porque Ele nos leva além de nós mesmos. Esse exemplo que eu dei, gente, foi para ficar bem esmiuçado, foi para ficar bem explícito. Isso que eu falei sobre nós vivermos além das nossas limitações, sobre a gente ver coisas acontecendo na nossa vida, coisas que estão além do nosso conhecido, coisas que estão além daquilo que a gente considera normal para nós. É nós irmos além de nós mesmos, além das nossas expectativas, além do que a gente pode conceber na nossa cabeça. Então é isso que eu queria trazer para vocês nessa noite de hoje, amores, para a gente se unir nesta oração, de irmos além de nós mesmos. E aí eu me lembrei de uma passagem que está em 1 Coríntios 2, capítulo 2. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, que está no versículo 9, que diz: Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu,
e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Versículo 10. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. 1 Coríntios 2, versículo 9 ao versículo 12. Então, amores, esta parte, né, na verdade, continua ainda coisas maravilhosas aqui, mas eu queria só trazer essa parte para vocês, principalmente o versículo 9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Na verdade, essa passagem, eu não vou adentrar exatamente no significado dela, do que, né, do que Paulo tá trazendo, né, uma sabedoria aqui, mas eu só quero deixar para vocês este versículo como realmente assim uma inspiração, foi a base dessas minhas reflexões sobre aquilo que Deus tem para nós é muito maior e muito melhor do que aquilo que a gente considera que é bom para nós. Deus nos leva além de nós mesmos. Deus nos conhece de uma forma muito mais profunda do que nós mesmos nos conhecemos. Este versículo, gente, essa passagem toda, me lembrou muito disso. Há verdades que são espirituais, que nós carregamos no espírito e que ainda não são conhecidas por nós, porque nós ainda não temos tanta abertura para o Espírito de Deus que está em nós, para o Espírito Santo de Deus. Nós não estamos fortalecendo muitas vezes o nosso espírito e só estamos alimentando a nossa carne. Isso faz com que a gente não tenha discernimento no espírito e, portanto, nosso coração não está totalmente alinhado ao coração de Deus. Então, os nossos desejos, os nossos sonhos não estão alinhados aos desejos e sonhos de Deus para nós. Quanto mais nós fortalecemos o nosso espírito e buscamos esta comunhão com Jesus e com o Espírito Santo de Deus, mais o nosso coração vai se alinhando à vontade perfeita de Deus para nós. Então, nesta noite de hoje, eu quero compartilhar com vocês e eu, estendo a vocês esta oração para que a gente possa realmente pedir a Deus: Senhor, eu quero conhecer a Tua vontade para mim. Me leva, Senhor, além de mim mesma. Que a gente não siga aquilo que é familiar, aquilo que é conhecido, aquilo que até mesmo é confortável para nós. Que a gente não continue confirmando pensamentos mentirosos acerca de nós mesmos. Que coisas que a gente já ouviu de familiares, coisas que a gente já passou na escola, traumas, relacionamentos fracassados, que a gente não perdure isso, amores, mas que a gente possa crer que em Deus nós somos filhos amados e que em Jesus Cristo nós temos uma nova vida. Nele tudo se faz novo. Então que a gente possa inclusive pedir para Deus para que Ele transforme tanto nossa mente e nosso coração que a gente mesmo não se reconheça. Eu quero olhar para a Stephanie amanhã e falar: uau, eu não me reconheço porque a Stephanie de ontem não faria isso, não teria essa atitude, não viveria essa vida que o Senhor está me fazendo viver. Isto é obra de Deus, isto é a mão misericordiosa de Deus sobre a minha vida, eu tenho certeza, porque os meus caminhos naturais não me levariam a estes resultados. Amores, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Que nós possamos confiar
que Deus tem coisas boas para nós, porque o Senhor é bom. E que a gente possa se descobrir, se redescobrir em Cristo Jesus. Que a gente possa ir além de nós mesmos, que a gente possa ir além daquilo que a gente já ouviu dos nossos pais, que a gente possa ir além daquilo que a nossa família nos ensinou, que a gente possa honrar, agradecer tudo o que a gente já viu e viveu, mas que nele nós possamos ir além, que a gente possa se conhecer novamente, que a gente possa se surpreender com nós mesmos através deste amor maravilhoso que Deus tem por nós. Que nós possamos nos conhecer pelos olhos de Deus, que nós possamos nos ver com os olhos de Jesus e não mais pelos nossos próprios. Que a gente possa trocar os nossos pensamentos e as nossas crenças por aquilo que Deus tem para nós. Que a gente possa entregar realmente a nossa mente, o nosso inconsciente, nosso coração, nosso subconsciente a Cristo Jesus, para que Ele haja, porque Ele sabe muito mais do que nós. Ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Ok? Ai, Fábio, obrigada! Obrigada aqui pelo presente, querido. Ok, amores? Que a gente possa se unir nesta oração, nessa noite de hoje, que nós possamos ir além de nós mesmos, que a gente possa conhecer os pensamentos de Deus a nosso respeito, que a gente possa se olhar e que a gente nem se reconheça, porque a obra de Deus foi tamanha, tão grandiosa, tão transformadora, que a gente olha e a gente fala, uau, eu não faria isso sozinha, eu não faria isso por mim mesma. Obrigada, Jesus, pela tua mão visível na minha vida. Obrigada por me transformar a ponto de nem eu mesmo me reconhecer. Obrigada, Jesus, pela tua graça. Obrigada pela tua misericórdia. Obrigada pelos teus feitos na minha vida. Obrigada pela tua mão salvadora. Obrigada por me salvar de mim mesma. Obrigada, Senhor, por me dar novos pensamentos, por me dar um novo coração. E que meu coração seja cada dia mais igual ao teu, Jesus. É isso que eu te peço. E é isso que eu estendo a vocês, que a gente possa pedir isso a Ele, gente. Dá-me um novo coração, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu. Menos de mim e mais de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amores. Um beijo. Fiquem com Deus. E gratidão pela companhia de vocês, pela presença. Até logo. Tchau. Amém, Flávia.